Olá pessoal, meu nome é José Lancelotti e eu hoje estou aqui para mostrar para vocês uma maneira diferente de fazer a enfiação da máquina de tricô. Bom, primeiro eu vou falar que máquina que eu estou usando, tá? É uma SK270, eu tenho a frontura dela, ela está coberta aqui com protetor, porque agora eu não vou usar a frontura, certo? Eu vou mostrar para vocês, como eu estava dizendo, um jeito de enfiar o fio, que a gente preocupado com a limpeza da máquina, né? Porque é a primeira vez que eu faço vídeo, tá, gente? Um jeito de enfiar o fio na máquina mais rápido, né? O pessoal está acostumado com as laçadinhas, etc e tal, e hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira mais rápida de fazer essa enfiação. Voltando a falar da máquina, SK270 com frontura, e também tem um motor. E eu vou mostrar ela trabalhando com o carro verão, depois que eu mostrar para vocês a enfiação. Porque a intenção é mostrar também uma maneira mais rápida de se trabalhar quando você tem que fazer peças iguais, né? Ou vamos supor, tem que fazer 10 cachecóis da mesma cor, do mesmo ponto, e aí eu vou trabalhar, e esse cachecol não tem arremate com franja, né? O arremate vai ser feito da maneira que eu vou mostrar, inclusive, porque é mais fácil e livra você de ficar o tempo do arremate em cima da máquina. Você aproveita o tempo que você tem na máquina para tecer as peças uma atrás da outra, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês a enfiação, que é como fazer isso mais rápido. Vale a pena aprender isso daí, porque às vezes a gente vai fazer uma peça, ou várias peças, que necessita toda vez ser enfiada a máquina, né? Assim acontece mais fácil. A única particularidade desse tipo de enfiação é que eu começo com fio de outra cor ou separação. Muita gente conhece esse processo, esse trabalho aí com fio de outra cor, ou muita gente também conhece como separação. Então é isso aí, eu vou mudar o quadro agora para vocês verem de pertinho na máquina como que é a enfiação dessa maneira um pouco mais rápida, como eu falei para vocês. Outra coisa importante, eu vou até tirar o carrinho aqui para mostrar. Para fazer essa enfiação, eu obrigatoriamente preciso ter as escovinhas do Trama. Eu acho que está mostrando bem, eu acredito que sim. Essas escovinhas do Trama, no caso da SK270, assim como da SK280 também, e aí eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença entre uma e outra, elas já vêm no bracinho, tá? Se você tiver uma máquina da série 321, 322 em diante, até 326, a escova do Trama, ela vem separada do bracinho do carrinho, tá? Daí você tem que tirar os pinos, os botões que prendem no braço. Tirar não, só soltar um pouquinho até que a escova encaixe. No próximo vídeo eu mostro isso, tá? Porque eu tenho uma máquina, uma 322, que inclusive é da minha mãe, e tem essa escova no carrinho dessa máquina. Aí eu posso até mostrar porque fica mais claro, né? Mas de qualquer forma, acho que fica claro também dizer que tem que usar a escova do Trama, tá? Seja na Eugene, seja na SK270, você vai necessitar da escova do Trama, tá certo, pessoal? Então eu vejo vocês daqui a pouquinho, na verdade vocês vão ver a máquina e eu vou estar explicando para vocês. Até daqui a pouco. Bom, gente, como eu tinha falado para vocês, estou voltando aqui, agora está mais de pertinho a máquina, né? Vocês estão vendo aí as agulhas. Antes eu vou explicar para vocês, como eu tinha dito, a diferença entre a SK280 e a SK270, que é essa máquina aqui que eu tenho. A espessura do fio que a máquina trabalha. A SK280 é o que a gente chama de máquina standard, ou standard na verdade, né, gente? Desculpa a pronúncia aí. E ela tem entre uma agulha e outra 4,5 mm, certo? Se a gente for colocar o número da galga da máquina, seria uma 5, entre 5 e 6. Essa daqui é entre 7 e 8. Por quê? Porque ela tem um espaço menor entre uma agulha e outra, e por conta disso ela trabalha com fios mais finos, certo? Então, vamos direto porque eu estava para a proposta do vídeo, que é mostrar essa enfiação que é feita
com as escovinhas do tramo. Vou soltar o carro aqui do motor para mostrar, eu acredito, mais uma vez, que esteja mostrando legal, porque eu estou sozinho, né? Não tenho feedback da câmera, infelizmente ainda não tenho uma câmera tão legal assim que tenha feedback. Mas como eu estava dizendo, vai precisar da escovinha do tramo. Na SK270 e na SK280 e também na SK155, que é a máquina de fio grosso, né, desse modelo aqui, desse fabricante no caso, as escovinhas vêm já no bracinho, como eu tinha dito, e você aciona ela nesse botãozinho lateral aqui, certo? Bom, é só e voltar com o carro, deixo as agulhas alinhadas. O tanto de agulhas que eu tenho aqui é pro cachecol que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo um cachecol rendado. Geralmente quando eu troco de cor de fio, eu dou uma limpada na máquina, que é para uma cor não contaminar a cor seguinte, os pelinhos, né? Então por isso que eu vou começar de novo, tá? Mas quando são cores parecidas, tipo amarelo, vermelho, aí não, aí eu não preciso disso, tá? Tipo 2 tons de vermelho, 2 tons de amarelo. Bom, primeiro de tudo, eu preciso ter aqui a minha máquina regulada da seguinte maneira. As alavancas de chamada automática, que são as alavancas que fazem a máquina não trabalhar ou trabalhar as agulhas que se deixam em suspenso, que é nessa posição, elas têm que estar na posição 2, que é para trabalhar com as agulhas que estão em suspenso. E as alavancas laterais, que é uma característica das máquinas como essa, a SK270 e todas as máquinas SK, né, SK alguma coisa, tem essa alavanquinha lateral, fora outras máquinas, fora exceções que são difíceis de encontrar, não tem no Brasil e assim por diante. Tá? E máquinas eletrônicas também não tem essa alavanquinha lateral. Né? Bom, se eu estiver enganado com alguma informação, gente, por favor, parte de comentários está aí justamente para isso, para a gente se comunicar. Tá? Vamos lá. Eu preciso estar com a alavanca lateral na posição de bolinha. Tem uma bolinha e um triângulo aqui na lateral da máquina, tá? Na lateral do carrinho da máquina. Então eu deixo na bolinha, que é para como se eu não estivesse trabalhando com a cartela. Não tenho cartela no painel de leitura, certo? Então eu não vou trabalhar com a cartela. Outra coisa importante, essa enfiação só funciona se eu tenho uma cartela que tenha uma carreira toda perfurada, que eu consiga deixar as teclinhas para trás, ou sem cartela. Tá? Isso é bem importante da gente notar, porque senão, se tiver alguma teclinha para frente, atrapalha a máquina fazer essa enfiação. Isso é uma questão técnica, não tem um motivo, não é porque a máquina é isso ou a máquina é aquilo, ou porque minha máquina é melhor ou ela acaba sendo pior. Enfim, é uma questão técnica da máquina, tá? E é melhor para preservar os mecanismos também do carrinho, que a gente tem que entender o seguinte: a máquina, ela é boa pra gente? É, claro que é, mas a gente tem que cuidar dela, a gente tem que limpar, tem que fazer com que ela dure o máximo que a gente consiga usar ela e e consiga usar ela de uma maneira legal, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso selecionar em 1 por 1, aí eu uso a reguinha de seleção, certo? Dessa máquina, para fazer essa seleção. Então eu deixo uma agulha em suspenso, uma na posição de trabalho, uma em suspenso, uma na posição de trabalho. As escovinhas do trama, elas vão para a posição de trabalho, certo? E o fio, que é um fio de separação, ou um fio de sobra, ou um fio de outra cor, tá? Não é o fio do trabalho, vai no guia fio, eu abro a portinha e fecho a portinha. As máquinas da série 323 para trás não tem essa portinha, a 326 já tem, tá? Então, se você tem uma máquina como essas que eu falei que não tem essa portinha aqui, né, essa alavanquinha para abrir e fechar o guia-fio, você vai colocar o fio da maneira que você está acostumado a fazer. Eu vou passar o fio, bom, vou voltar aqui, ele está passando por baixo do bracinho da máquina, né, passou dentro do guia-fio, e eu vou jogar ele por cima das agulhas que estão em suspenso. Uma coisa importante é que a ponta do fio que fica na minha mão, ela não pode ficar presa, tá? E aí eu trabalho com uma regulagem um pouquinho aberta. De repente uma regulagem 5, para essa máquina aqui já é uma regulagem já aberta, tá?
No caso da 280 e de máquinas standard, como eu falei, uma regulagem 6, uma regulagem 7 também é o ideal, dependendo do fio que você está usando, certo? Eu vou fazer essa primeira carreira na mão e depois as outras na sequência eu vou fazer com o motor, tá? Então vai fazer um pouquinho de barulho. Então, recapitulando, a alavanca da escova do tecido trama, né, tem que estar na posição de trabalho, a escovinha fica inclinada para baixo. A alavanca lateral na bolinha e a alavanca de chamada automática na posição 2, certo? Isso dá para fazer em outras máquinas de outros fabricantes, tá? Só que daí você vai acompanhando a mesma sequência. Fora, no caso da alavanca lateral, que não tem na Eugene, por exemplo, aí você não precisa se preocupar com isso, mas a alavanca de chamada automática da Eugene, que é NH, tem que estar na posição para trabalhar com as agulhas que estão em suspenso. Feito isso, gente, coloquei o fio por cima das agulhas, eu vou passar o carro. Não é para passar rápido, tá? Eu vou passar o carro. Lembrando que eu não seguro o fio aqui, eu deixo ele correndo na minha mão. Aí o pessoal fala assim, precisa levantar as agulhas. Gente, não precisa. No caso da minha máquina. Tem máquina que precisa, tá? A minha máquina ela não sente necessidade disso. Principalmente se eu deixar as escovinhas do trama abaixada, isso facilita mais ainda para a máquina tecer. Certo? Vou passar outra carreira. E aí eu tenho aqui o começo. O legal é que o fio que a gente passou por cima das agulhas, ele passa por dentro dos pontos. Eu não sei se vai dar para ver isso exatamente. Então não desmancha para cima, né? Que muitas vezes acontece isso. Lembrando, gente, isso aqui é para começar o tecido. E eu vou trabalhar em sequência. É para um trabalho em sequência. Se eu preciso enfiar a máquina e eu não quero ficar laçando agulha, e eu preciso fazer esse comecinho aqui, poxa, tá aí uma maneira muito legal de fazer. Eu vou preparar a máquina para trabalhar com carro verão. E aí eu volto daqui a pouquinho também. Lógico, nesse mesmo vídeo, né? É que tem que cortar, que senão eu não consigo preparar a máquina. Vocês vão ficar vendo preparando a máquina, não tem necessidade disso. Eu volto daqui a pouquinho então. Então, pessoal, eu já troquei o carrinho da máquina. Estou com o carro verão, que é o carro verão da SK 270, tá? Que é específico para ela, não pode usar o carro verão da 280, nem esse daqui na 280. Por quê? A cartela trabalha com 30 pontos de largura. É uma máquina que não é mais fabricada, por isso que eu tenho tanta estima por ela. Eu estou usando ela para fazer o vídeo porque, como eu já devo ter comentado, é a principal máquina que eu uso, tá? Quando eu uso, no caso, porque eu tenho outras atividades, enfim. Eu vou trabalhar com ela fazendo cachecol, tá? Cachecol rendado. Depois vocês vão ver o ponto saindo aqui. E o principal de agora, que eu quero mostrar para vocês, é como que eu faço o início que me possibilita fazer o arremate depois, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho que deixar a cartela do carro verão, né? A cartela do ponto que eu vou usar, numa carreira em que todas as teclinhas da memória fiquem para frente. Ou seja, não pode ficar assim, certo? Então eu tenho que deixar numa carreira que elas fiquem todas para frente, certo? Não é lá para trás, tá? Elas ficam para frente. Porque eu vou usar a alavanca lateral do carro verão na posição do triângulo, que é para usar com a cartela. Por quê? Porque eu vou lidar com mudança de regulagem do tamanho do ponto. E o carro verão, qualquer LC2, tá? Que é o da máquina SK270, e também o LC2 é o da máquina SK280, tá? É que esse daqui ele é próprio para essa máquina, ele tem tambores diferentes e assim por diante. Eu vou tentar ser mais rápido, gente, porque eu não sei se eu consigo chegar nos 15 minutos aí que a gente tem no começo, quando a gente está começando a fazer vídeos para o YouTube, tá? Eu vou trabalhar agora com o fio do cachecol que eu vou fazer. E eu vou deixar minha máquina regulada, o carro da máquina, o carro verão regulado na regulagem 8, que é o máximo que eu consigo no carro verão, certo?
eu vou passar uma carreira. E aí vocês vão falar assim, ah, mas você está usando o motor. Tô. Eu vou usar o motor porque para mim é mais fácil, tá, pessoal? Para segurar o fio, etc e tal, e conseguir mostrar as coisas para vocês. Quando você for trocar de cor, é importante você segurar a pontinha do fio que ficou aqui, porque senão pode embolar. E aqui, ó, segurar o fio para trás, colocando a mão aqui. Se eu fosse fazer manual, eu segurava os dois fios juntos aqui, tá? Assim, ó, dessa maneira, passando por dentro, entre a máquina e a frontura, para segurar aqui embaixo. Como eu estou fazendo no motor, eu posso segurar com uma mão um fio e com a outra mão segurar o fio do trabalho. Vou passar uma carreira na regulagem 8. E vale dizer, gente, que não tá a máquina e a cartela e o carro não estão se falando porque está naquela carreira com todas as teclinhas para frente. Aqui, para o carro verão, ela tece liso, tá? Ela só vai perfurar, ela só vai fazer o rendado, o transporte de pontos, quando eu tiver com ela assim. Inclusive, como eu passei uma carreira para lá, isso está memorizado aqui no carrinho. Aí eu já posso trazer para cá, já na primeira carreira do desenho, e na regulagem, no caso, regulagem 5, que eu vou fazer o cachecol, certo? E vou passar mais uma carreira. Muito bem. Eu tenho uma carreira na regulagem 8, que é o máximo do carro verão, e uma carreira na regulagem 5, que é o que eu vou trabalhar nesse cachecol, certo? Eu já estou com as alavancas laterais abaixadas, regulagem 5. Eu vou regular aqui para 200 carreiras o meu motor. Ou se não, não preciso regular, né? Eu trabalho na mão, quem não tem motor no caso, e vou colocar a cartela na posição triangular, no triângulozinho, para que ela faça leitura. Atenção especial para a alavanca que tem do lado, aqui no caso da SK280, a SK326 e a SK270. É para estar no S, tá, gente? Não no L, porque o carro verão não trabalha aumentando o desenho, ok? E aí eu vou começar a tecer. Pessoal, eu esqueci de uma coisa que é importante, que é colocar os ponta-limites do carro verão. Isso aí, o que esse ponta-limite faz? Eu vou pegar aqui. Esse ponta-limite ele evita que a máquina trabalhe transferindo os pontos da beirada. Tanto que nesse daqui eu tive um ponto caído aqui que eu vou consertar agora mesmo, antes de continuar o cachecol. Tá? Inclusive eu vou dar uma pausa, mas primeiro eu vou mostrar o ponta-limite. Tá vendo? Eu coloco sempre nas duas últimas agulhas, na canaleta das duas últimas agulhas. Vou consertar o pontinho que caiu e já volto com vocês, tá bom? Bom, gente, eu estou terminando o cachecol. Essas são as últimas carreiras. E aí, no caso desse cachecol, se vocês notarem aqui, depois eu vou mostrar um pouco mais de perto, ele tem... parte do desenho dele é uma carreira, são duas carreiras que transportam os pontos em um por um, né? Uma sim e uma não. Então ele pega um ponto de uma agulha e joga para outra, da seguinte joga para outra e assim por diante. Eu costumo começar e terminar como ou melhor, começar e terminar da mesma maneira, tá? Então aqui eu vou programar mais umas carreirinhas aqui no meu carro, no meu motor. E aí eu vou tecer, vai fazer um barulhinho, tá, gente? Aí quando eu fiz as as 4 carreiras no caso, que compreendem, né, esse finalzinho aqui em um por um, eu paro a máquina, tá? Paro a máquina, coloco na regulagem 8, certo? Que é o máximo que pode chegar no carro verão, como eu já tinha dito. E vou travar a cartela, lembrando aquele detalhe da cartela de deixar numa carreira que as teclinhas fiquem todas para frente. Em geral, toda a cartela de rendado tem uma carreira assim, então não é uma coisa difícil, tá? E vou passar uma carreira para finalizar. Passada essa carreira, eu vou arrebentar o fio, vou voltar para a regulagem que eu estava trabalhando, regulagem 5, vou programar 20 carreiras aqui,
e vou tecer a separação. Não sei se deu para ouvir, eu falei assim que vou tecer a separação, certo? Bom, já foram as 20 carreiras, eu vou arrebentar o fio de separação, pegar o fio do trabalho, colocar na regulagem 8, lembra das teclinhas, né? Deixa travada a cartela, vou tecer uma carreira, eu já vou colocar aqui o tanto de carreiras que eu vou tecer, que são 200, vou tecer uma carreira na regulagem 8, volto para a regulagem 5, teço mais uma carreira, só que antes eu já coloco para programar a máquina na primeira carreira, certo? E vou começar a tecer de novo, tecendo outro cachecol já na sequência desse daqui, tá? Então vou destravar a cartela e vou tecer. Tá certo que é muita pretensão da minha parte falar que eu vou tecer, né? Na verdade quem está tecendo é o motor. Mas quem não tem motor vai fazer as carreiras necessárias para o cachecol. Vou parar por aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Tô achando que eu tô na TV, viu, gente? Eu mostro pra vocês no próximo quadro aí como que faz o arremate, que a gente usa uma agulha de crochê, que é super simples de fazer, tá? Aí vai estar num outro enquadramento e eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho um outro cachecol de outra cor, né? Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo várias cores, tô até mostrando como que se trabalha perdão, para se obter um trabalho mais rápido, né? E eu estava comentando de como que eu faço o arremate. Primeiro a gente tem que lembrar que no começo e no final do tecido tem uma carreira mais larga, né? No caso regulagem 8, que é o máximo que o carro verão LC2 permite trabalhar, tá? Eu já peguei as duas laçadinhas da beirada aqui, ó, certo? Estou usando uma agulha de crochê. Eu acho que não vai dar para ver o tamanho dela, mas é 1,25, acho que agora deu, tá? Uma agulhinha de crochê 1,25. Eu pego as duas primeiras laçadinhas do fio do trabalho, do cachecol no caso, e eu vou, como se eu estivesse fazendo um ponto baixo, tá? É um pouquinho difícil para mim fazer, porque eu não estou olhando diretamente pro tricô. Como se eu fosse fazendo ponto baixo, tá vendo? Eu já tenho uma laçadinha dentro da outra. E aí eu vou pegar a próxima laçada. Por isso que a gente coloca a separação, tá? Aí nesse caso aqui eu já posso dobrar assim, ó, a separação para trás e venho passando um ponto dentro do outro como arremate. Aí o pessoal fala assim, ah, mas demora muito. Ah, mas começar na máquina com laçada já tem um lado arrematado. Claro, gente. Cada um trabalha da maneira que acha que se adapta melhor. Na verdade, não é nem achar ou deixar de achar alguma coisa, né? É da maneira que melhor se adapta. Eu estou mostrando para vocês uma maneira que eu me adapto muito bem para trabalhar e que, dentre as maneiras que eu já trabalhei, é a maneira que mais ganha tempo, certo? Eu peço desculpas aí, às vezes o foco da câmera está falhando um pouquinho, mas em geral é isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Eu pego a laçadinha dentro da outra que está na agulha, certo? E assim eu vou até o fim. E aí eu vou parar um pouquinho aqui o vídeo agora.
que eu vou terminar essa daqui e vou mostrar para vocês como que eu tiro a separação sem ter que ficar desmanchando carreira por carreira. Então, pessoal, depois de arrematar os pontos, conforme eu já mostrei, vai ficar assim, né? Tem o fio de sobra, né? A separação, e eu tenho aqui o cachecol, a peça que ou do começo ou do fim eu já arrematei, né? Ou no começo ou no fim eu já arrematei. Por que eu falo começo e fim? Eu vou passar a peça inteira aqui na frente, ó, por causa disso aqui, ó. Tá? Eu tenho o outro lado do cachecol, onde eu tenho uma carreira mais larga e que eu vou fazer a mesma coisa, certo? E aí eu tenho o começo do outro cachecol, que tem a outra carreira mais larga, e eu vou fazer a mesma coisa e assim por diante, né? Para tirar a separação, geralmente eu tiro depois de passar, que eu vaporizo o cachecol, porque o tricô ele enrola, não tem jeito, né? Isso aqui eu vaporizo levemente com ferro, certo? E aí, por ser o ponto rendado, uma curiosidade inclusive, tá? Se fosse ponto meia, ele volta a enrolar, não tanto quanto quando sai da máquina, mas ele volta a enrolar. Como é um ponto rendado, ele não enrola. Eu vou, num vídeo futuro, eu vou mostrar como que passa esse tipo de trabalho também, enfim. Vamos lá. Como que eu tiro a separação, tá? Eu já deixei a laçadinha aqui do cantinho puxada, porque facilita pra mim, tá? Porque eu tô atrás da câmera, então eu não tô olhando exatamente, eu tô vendo o que vocês estão vendo, tá? Aí eu vou cortar do lado oposto ao que está a ponta do fio, certo? Ó. Esse daqui, o fio amarelo, lógico, é o fio do cachecol, e o fio verde é o fio de separação que eu uso, certo? E aí eu vou puxar. Por isso que é importante observar o seguinte: mesmo que o fio de separação seja um fio barato, tentem comprar um fio que seja resistente a puxões, tá? Esse aqui é bem resistente. Ele foi bem barato, eu não lembro quanto foi, tá? Mas ele foi bem barato. E aí eu vou puxando essa carreira, gente. Quando for cortar a laçadinha aqui, cuidado para não cortar a laçadinha amarela, tá? É a laçadinha verde, no caso, a laçadinha da cor do fio de separação de vocês aí. Bom, vou puxando, e aí com sorte eu cortei a ponta certa, mas cortei sim, é que ele dá uma enroscadinha no final, tá? E aí eu tiro a separação. Isso aqui, como o fio é barato, infelizmente vira resíduo, não tem como... Até tem como desmanchar e usar de novo, eu inclusive faço isso, mas chega uma hora que o fio já começa a ficar ruim para usar na máquina, tá? Então tem essa característica importante do fio de sobra. Aqui dá para desmanchar, fazer nozinho, dá para usar de novo sem problema nenhum. Só fica ruim se esse nozinho pegar nessa carreira que a gente puxou agora. Aí vai ficar bem difícil de sair o fio de separação. Bom, gente, o final fica assim, certo? Ele enrola, porque não está passado, mas depois de vaporizado isso aqui não enrola, tá? E fica uma peça elegante. De repente eu faço um complemento desse vídeo mostrando como que fica a peça mesmo. Espero ter ajudado vocês e que as informações que eu passei aqui sejam de utilidade para vocês. Preciso dizer, né, gente? Gostando do vídeo, joinha tá aqui embaixo, certo? E conforme o tempo vai passando, esse é o primeiro vídeo, para quem não sabe. Conforme o tempo vai passando eu vou melhorando aí, eu vou vendo como fazer os vídeos melhores de uma maneira mais... sei lá, gente, né? A gente costuma, eu pelo menos costumo criticar o meu trabalho, sabe? Não gosto. Tanto que é por isso que eu consigo não, mas eu procuro chegar em resultados como esse, ó. Tá? Porque eu olho pro meu trabalho de uma maneira bem crítica. E aí os vídeos também, a mesma coisa. Claro que eu aceito sugestões. Vamos ver se vai virar um canal. E virando um canal eu espero contar com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.